Olá, meu nome é Denis e este é o seu podcast Redenção e Graça, estudos devocionais no livro de Êxodo. Mais uma vez nós estamos aqui com você nesta semana para podermos juntos estudarmos este livro de Êxodo que é tão maravilhoso e que tem trazido tantas lições e muitos ensinamentos a respeito do nosso Deus, de quem é o nosso Deus e da forma como Ele opera com redenção e graça na vida do seu povo. E hoje eu quero convidar você para caminhar junto comigo no capítulo 6 do livro de Êxodo. Nós até aqui vimos a introdução daquilo que Deus está por fazer ali, os seus grandes sinais e a forma como ele se revelou de forma tão maravilhosa a Moisés ali no deserto, revelando a ele o seu nome, quem ele era e o que ele pretendia fazer ali juntamente ao resgatar o seu povo por meio de Moisés e Arão. Nós caminhamos até aqui o capítulo de número 5, mostrando o teor desta revelação, Deus ali mostrando o seu nome de fato, o Senhor que antes havia ocultado este nome aos patriarcas e que agora estava revelando a Moisés para mostrar ao povo do Egito que ele era o Deus verdadeiro, que estava ouvindo, que ouviu toda o seu choro, a sua opressão e que desceu a fim de livrá-lo, de libertá-lo da escravidão do Egito. Nós vimos que no capítulo 5 Moisés ele teve então o seu primeiro encontro com o faraó. E este encontro não foi o encontro, não saiu como ele esperava, como o povo de Israel esperava. Pelo contrário, este encontro trouxe duras consequências à escravidão do povo, aumentando o sofrimento deles, e Deus então endurecendo o coração de Faraó, não permitindo que o povo de Israel fosse livre da sua opressão, da sua escravidão. Então vimos que o povo fica desanimado com relação a este propósito, ao propósito ao qual Deus enviou Moisés e Arão para poder falar ao povo de Israel. E assim eles desanimam, eles desacreditam a palavra de Moisés. O próprio Moisés desanima com relação a isso e então vê a sua missão praticamente como fracassada, a sua missão como praticamente inútil, ter corrido em vão todo este percurso, tudo aquilo que ele havia já pensado, realizado, planejado diante de Deus, diante do povo. Ele já não via mais certeza de que aquilo iria de fato acontecer. Nós terminamos o capítulo 5 nesta expectativa. Quando as coisas dão erradas, o que nós fazemos muitas vezes? Quais são as nossas atitudes? E aqui no capítulo 6, então, Deus mais uma vez vai falar com Moisés. Deus vai falar com Moisés, vai recobrar a ele o ânimo. Mas será que Moisés, ele vai ouvir a Deus? Será que Moisés vai conseguir dar continuidade à missão que Deus estava lhe propondo? Bem, o capítulo 6 vai nos mostrar um pouco mais dessa conversa entre Deus e Moisés. O capítulo 6 ele é interessante de nós avaliarmos. Ele tem aqui duas falas de Deus especificamente e termina com uma genealogia. E é muito importante nós trabalharmos esses três aspectos do capítulo, porque eles nos mostram o propósito de Deus ao falar com Moisés, ao falar com o povo de Israel. Na primeira fala que Deus se dirige a Moisés, ela começa especificamente no versículo 1 do capítulo 6 e vai até o versículo de número 9, onde Deus fala com Moisés. Ele vai recobrar ali, vai relembrar Moisés de todo o propósito que ele tinha em mente ao enviar Moisés ali à terra do Egito, ao prepará-lo para poder então assumir essa tarefa tão árdua que seria, não árdua, mas que seria
liderar o seu povo, governar o povo dele. Então Deus fala aqui com Moisés, depois deste episódio tão difícil que ele teve com o faraó, deste encontro tão difícil, ao qual ele saiu desanimado. E os versículos aqui, primeiramente nos versículos de 1 a 5, Deus fala com Moisés, né? E o que ele fala? Ele vai trazer aqui 3 promessas, 3 pontos de fato. Ele queria relembrar a Moisés aqui 3 pontos da conversa que ele já teve com Moisés ali no monte de Deus, quando ele apareceu naquela sarça ardente no meio ali no deserto, em Midian. Deus, ele primeiramente, ele reafirma as promessas que ele tem para Moisés, para recobrar a sua fé, para recobrar o seu ânimo. Ele diz o seguinte, que ele tirará o povo do Egito com mão poderosa. O versículo 1, até mesmo essa expressão, por mão poderosa eu os deixarei ir, ela é repetida 2 vezes, para mostrar para Moisés que Deus estava no controle. E é interessante que a primeira coisa, né, que Deus fala a Moisés, ele vai dizer assim, olha, eu sou o Senhor. Lembra de quem que te comissionou, quem que enviou você para esta missão que você está considerando impossível e quase perdida já por causa do descrédito dos israelitas, por causa da dureza do coração do próprio faraó. Ele está dizendo que, olha, eu vou tirar o meu povo daqui. Ele reafirma esta promessa por 2 vezes e então ainda mostra que o faraó vai jogar fora, vamos dizer assim, expulsar esse povo da terra do Egito, esse povo que ele está tão duramente segurando ali, depois de tudo o que ele promete, que está prometendo fazer, depois de tudo o que ele fizer ali, operando grandes sinais. Deus aqui no versículo de número 2 vai dizer assim, olha, a Moisés, eu sou o Senhor. Ele vai relembrá-lo do nome dele, desse nome que é Iavé, a revelação maior de Deus em todo o Antigo Testamento, que remonta à sua graça, à sua soberania, ao seu domínio sobre todas as coisas, o domínio de Deus sobre a história. E ele vai dizer, olha, eu fiz uma aliança com os seus antepassados. Ele quer relembrar um pouco da história, de fato, da vida do povo, de fato, né? A história do povo de Israel, a aliança que Deus fez com Abraão ali no capítulo 17 de Gênesis, dizendo, eu sou o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus esteve sempre ali com os seus antepassados, com Isaac, com Jacó, com as 12 tribos de Israel. A forma como Deus os conduziu ao Egito, os protegeu, o tempo todo provendo as suas necessidades. Deus está aqui falando a Moisés especificamente que ele fez uma aliança com os seus antepassados e que ele não deixaria de cumprir essa aliança. E isto está intimamente relacionado ao significado do seu nome. Eu sou o Senhor Iavé. Eu sou o Senhor, aquele que cumpre as suas promessas, aquele que cumpre a sua aliança com os seus antepassados. E por fim, no versículo de número 5, ele vai dizer, olha, eu ouvi os gemidos do povo, eu vi a sofridão do povo e eu me lembrei dessa aliança. Tá? É interessante aqui essa palavra, lembrar-se da aliança, não que Deus tinha se esquecido. Num outro episódio a gente pode até ter abordado a respeito disso, mas trata-se de uma linguagem antropomórfica, em que nós atribuímos algo humano a Deus, de fato. Deus não se esqueceu da sua aliança porque deu uma amnésia nele ou alguma coisa do tipo, mas ele está realmente falando aqui em termos humanos, em linguagem humana, de que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu ao seu povo que cumpriria. Ele se lembraria da aliança com seus antepassados e que ele estava ouvindo todo o sofrimento que o povo estava passando no Egito e que ele não deixaria isso de forma impune, isso passar em branco de maneira alguma. Então Deus fala isso primeiramente a Moisés. Porque imagine você, o coração deste homem, depois de um encontro tão frustrante com a pessoa do faraó, ele sai de lá desanimado
e talvez característica da sua natureza, dizem alguns aí melancólica, se a gente pode dizer assim, ficar muito desanimado, desistir talvez facilmente, ser muito pessimista com relação às coisas. Moisés, ele precisava ser recobrado desse ânimo, dessas promessas, e Deus graciosamente fala com Moisés mais uma vez, revelando a ele o seu nome. Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós nos encontramos como Moisés? Desanimados, abatidos, entristecidos, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente espera na nossa vida. Às vezes a gente cria expectativas com relação à promoção de um trabalho, ao desenvolvimento de um projeto, e a tantas coisas na nossa vida, a questão a construção de um relacionamento familiar estável, e às vezes nós não vemos essas coisas se cumprindo na nossa vida e na nossa trajetória. Como que nós lidamos com isso? Nós devemos nos relembrar de quem Deus é. Tudo aquilo que Deus está revelado na sua palavra. O nome de Deus, o nome do Senhor, nos mostra que Ele é o Deus que governa todas as coisas e que Ele está com todas as coisas sob o seu controle. Apesar de parecer para nós que está tudo fora de controle, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. As coisas acontecem conforme o seu propósito, conforme o seu decreto. E a maior promessa que Ele fez a nós, que é a salvação da nossa alma, Ele já cumpriu por meio de Cristo. Então em Cristo nós temos todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Mas é bom sempre nós nos apegarmos a isso. Quando nós nos virmos animados, desanimados, entristecidos, abatidos, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e recordar do que Ele fez em nosso favor, das suas grandes e preciosas promessas para a nossa vida. Nos lembrar que Ele é o Deus que nos tirou com mão poderosa do pecado, da escravidão do pecado. Nós já não somos mais escravos da nossa própria vontade, que Ele cumpriu a aliança que Ele fez com os seus antepassados. Esta aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, Ele cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. E Ele nos dará uma terra que não é material, mas espiritual, na qual nós podemos desfrutar de grande graça e abundância, graça de Deus em todo o tempo, e de que Ele está ouvindo os nossos choros, o nosso sofrimento nesse tempo presente, que Ele está colhendo as nossas orações, como vai nos mostrar no livro do Apocalipse, de forma especial, Deus ouvindo as orações do seu povo e intervindo, mandando sinais em resposta às orações do seu povo que está constantemente diante dele. Então, esta foi a primeira fala de Moisés, de Deus para com Moisés. E Moisés, então, recobrado ali o seu ânimo por Deus, Deus ordena a ele que ele vá falar essas coisas todas para o povo de Israel. Da mesma forma que Deus falou pessoalmente com Moisés, Moisés agora seria boca de Deus para o povo de Israel, para relembrá-los dessas coisas. Então ele ordena que Deus fale ao povo. Ele ordena que Moisés fale ao povo. Me desculpe, gente. E é isso que é o conteúdo dos versículos de número 6 a 8. O que Moisés fala para o povo de Israel? É basicamente aquilo que ele disse nos versículos de 1 a 5. Que Deus libertará o povo de Israel da escravidão com grandes sinais. Que o fato de Faraó ter endurecido o seu coração nesse primeiro momento, aumentado a carga de trabalho, não significava que era o fim da história, que estava tudo perdido, que tudo isso não aconteceria mais. Pelo contrário, Deus libertará com mão poderosa, aquilo que ele já disse no primeiro versículo, ou seja, com grandes sinais de julgamento. Deus estava no controle. Aquela situação temporária de endurecimento de coração, de
maior carga de trabalho, era algo temporário. Deus cumpriria as suas promessas de fato, fazendo grandes sinais no meio do povo do Egito, mostrando o julgamento, dizendo que ele é o Senhor de todas as coisas, que o governo não está nas mãos do faraó. O governo não está na mão daquele governante corrupto, daquele déspota, mas estava nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, Moisés fala ao povo, falando para eles que Deus tomará o povo de Israel que está no Egito por sua propriedade particular e se revelará a ele. Aqui está uma das grandes promessas que Deus faz ao povo, que ele se revelará a ele, que ele será o seu povo e ele será o seu Deus, que Deus caminharia junto desse povo, teria um relacionamento pessoal com eles, que não simplesmente os libertaria e mandaria para o deserto para morrer, ou para lançá-los à própria sorte, ou como numa visão deísta de que Deus cria todas as coisas, faz tudo como um sistema perfeito de desenvolvimento, um sistema fechado da forma como as coisas acontecem no mundo, e depois parte, abandona tudo isso aqui e nos entrega a nossa própria sorte, as nossas próprias responsabilidades. Não. Aqui fala desta promessa que Deus fez de se revelar, de ser o Deus deles, de estar em um relacionamento com eles. E essa promessa é a base de toda a nossa fé, a fé que nós como cristãos temos hoje. Essa promessa que Deus fez ao povo de Israel lá no passado e que Deus revelou por meio de Jesus Cristo é o grande pilar da nossa vida. Hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos chamar a este Senhor como Pai de fato, por causa daquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. E nós somos o seu povo, somos a sua propriedade exclusiva, como vai nos mostrar bem aqui este texto do capítulo 6. E ainda, para finalizar, ele diz, olha, além de libertar o povo da escravidão com grandes sinais, de tomar este povo como propriedade particular e revelar a ele o seu nome, se revelar a ele, ser o seu Deus, ele ainda finaliza dizendo que vai levar o povo para aquela terra que ele tinha prometido aos seus antepassados. A terra que emana leite e mel, a terra onde eles se estabeleceriam como povo, onde Deus os abençoaria, onde as nações olhariam para ele e se voltariam para Deus por meio para este lugar, onde os povos de todas as nações congregariam juntos ali diante do Senhor. Deus cumpriria essa promessa. Deus fez essa promessa e de fato cumpriu essa promessa para o povo de Israel. No entanto, gente, ao invés do povo se reanimar com toda essa situação, com toda esta fala de Deus, quando Deus fala, o povo de Deus deveria se reanimar, deveria exultar de alegria, em confiança. Como diz lá o autor aos Hebreus, eles deveriam fortalecer os joelhos que estavam trôpegos e continuar caminhando, mesmo que o sofrimento e a escravidão do tempo presente, mesmo que as agruras do tempo presente elas sejam infindáveis aos nossos olhos. Deus, ele falou, então ele vai cumprir. Porém, o texto nos mostra aqui, no versículo de número 10, no versículo de número 9, que o povo não atendeu a Moisés. Ou seja, ele duvidou ainda, continuou duvidando por causa da sua incredulidade, por causa do pesado jugo da servidão que estava sobre ele. Eles, ouvindo tais promessas maravilhosas, em vez de exultarem, em vez de glorificarem a Deus, em vez de permanecerem confiantes, eles ainda permaneceram do desânimo. Eles não confiaram. Eles precisariam ver para crer, para então entender quem era o Deus que estava falando a eles. E é claro que isso não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou lá
#chateado, né? Entristecido por conta dessa situação. Pelo contrário, Deus sabe da dureza do coração do povo. Deus sabe do quanto o povo precisa ser quebrantado. E os sinais que Deus vai mostrar depois, então, ali nos próximos capítulos do livro de Êxodo, é para trazer o povo a esta revelação de que Ele de fato é Senhor. De que Ele é um Deus que fala e que cumpre o que Ele fala. E que age por meio do seu nome, por meio, usando ali todos os seus atributos e o seu caráter para isso. Um Deus que é presente. Moisés, então, depois de tudo isso, ele também, em vez de continuar animado diante dessa fala, vendo que o povo não atendeu, ele também desanima. É difícil, gente, para um líder, é difícil para aqueles que estão na liderança, eles querem ver o povo caminhando na mesma sintonia que eles, querem ver o povo caminhando na mesma vibe que eles. No entanto, quantas e quantas vezes parece que Moisés teve de caminhar sozinho, teve de remar contra a maré, enquanto o povo estava desanimado, ele que teve que recobrar a sua confiança em Deus diante de tantas coisas, diante de tantos episódios. Mas nesse momento ele se deixou abater também. Deus estava tratando o coração ali não apenas de Israel, não apenas de Faraó, dos egípcios, mas sobretudo do próprio Moisés, que precisava aprender a confiar em Deus. Deus sabe das nossas limitações e espera que nós confiemos nele e então o obedeçamos, apesar de tudo aquilo que está acontecendo. Então o que acontece? Aí os versículos de número 10 até o versículo de número 13 vai nos mostrar que Deus fala mais uma vez com o seu povo. Que Deus fala com o seu povo com Moisés, desculpa. Que Deus fala com Moisés mais uma vez. Só que dessa vez ele não vai repetir todo aquele discurso que ele fez novamente na primeira fala, na primeira conversa registrada nesse capítulo 6. Ele vai lá e dá uma ordem para Moisés. Deus ordena a Moisés a ir ter com Faraó novamente e pedir para libertar o povo. Olha, eu já falei tudo que você precisa saber. Eu já disse tudo que você precisa ouvir. Agora vai lá e obedece, Vai e faz aquilo que eu estou te pedindo. No entanto, o que aconteceu? Moisés, mais uma vez ali, ainda desanimado, ainda incrédulo, porque o povo não lhe deu ouvido, ele, se frustrado talvez, ele arruma uma desculpa para si mesmo, dizendo, olha, eu não sei falar, o senhor sabe disso, eu não sei falar, e se nem o povo me ouviu, o teu povo me ouviu, que dirá Faraó? Será acha que ele vai me ouvir? Ou seja, ao invés dele ir até Faraó e falar com ele, então eles arrumam uma desculpa, eles ficam desanimados, ele deixa que o seu desânimo tome conta de todo o seu coração e não cumpre aquilo que Deus pede para ele fazer nesse exato momento. E mais uma vez, Deus sendo gracioso, como diz aqui o versículo de número 13, não obstante, essa expressão é muito grande, ou seja, apesar disso, olha, apesar do seu desânimo, apesar do povo não estar dando ouvidos a você, vai lá e fala com os filhos de Israel e fala para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirem os meus filhos, livrem os meus filhos da servidão. Ou seja, aqui Deus está mostrando, olha, apesar de você estar desanimado, apesar de você não estar tão confiante nesse momento, vai lá e fala. Apesar de tudo isso, eu estou ordenando, dando este mandamento a você, esta ordem a você. E é interessante que, após receber essa ordem da parte de Deus, o escritor, próprio Moisés aqui, ele nos traz um relato da sua genealogia, parece assim que não tem nada a ver aqui com o capítulo, os versículos 14 a 26, relatando aqui um pouco da história de Moisés.
Mas aqui é interessante nós notarmos para essa genealogia. Aqui está registrada a genealogia do próprio Moisés. E isso aqui era um sinal para o povo. É uma história para o povo se lembrar de que Moisés, ele de fato, ele era hebreu de verdade. Apesar de ter vivido no palácio do Egito, aos cuidados da filha do faraó, de ter tido uma educação, de não ter experimentado tanto do sofrimento que o povo experimentou, Moisés, ele fazia parte da geração dos filhos de Israel. Ele era filho de Israel. E aqui vai contar então como as gerações das tribos ali que deram origem a Moisés e a Arão, contando ali como irmãos de fato, vindo da mesma mãe, sendo da mesma família, e eles são parte do povo, e o povo deveria dar crédito à mensagem de Moisés, porque eles eram o mesmo povo. Ele também, assim como seus compatriotas, estava sofrendo muito por essa questão da servidão, por essa questão da escravidão que de fato que vinha sobre sobre o povo de Israel. E isso, na verdade, aqui os versículos 14 a 26 que mostram as genealogias de Moisés e Arão, na verdade, para reafirmar a história e a identidade de Moisés. Às vezes nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, irmãos. Precisamos nos lembrar de fato do que Deus fez, das palavras que Deus fez em nossa vida, mas lembrar de quem nós somos de fato em Deus. Quando muitas vezes nós nos sentimos desanimados, nós devemos recorrer à nossa história, aquilo que Deus fez no passado. Genealogia no Antigo Testamento não era só uma forma chata de contar uma árvore genealógica, você é descendente de fulano, de Beltrano, não, mas de contar uma história daquilo que Deus fez no passado, de relembrar os feitos de Deus. As genealogias, elas afirmam muito isso, os feitos de Deus numa geração, no meio de um povo. E lembrando da nossa própria história, você pode recordar, da sua própria história, você pode recordar de quantas vezes Deus agiu em seu favor. Se recordar daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, por intermédio de Jesus, que é a maior obra que Deus faz na vida da humanidade. E você recebeu todos esses dons, faz parte de toda essa história. Para recobrarmos o ânimo, é necessário nos lembrarmos de quem Deus é, do que Ele falou, das suas palavras, do que Ele faz em nós, na nossa vida pessoal, na nossa história. Quantas e quantas vezes você pode fazer isso? Quantas vezes você pode recordar dos milagres, das bênçãos de Deus, dos livramentos de Deus, da providência de Deus em questões tão pequenas às vezes na sua vida, durante a infância, durante a juventude, durante o período até mesmo recente, em que você pode ter passado ali por uma enfermidade e Deus estava com você o tempo todo, o livrou desse momento. Ou então quando Deus fortaleceu você quando você perdeu um ente querido, ou estava passando por um momento de dificuldade da vida. As genealogias nos relembram o que Deus fez também com os nossos antepassados, a fé que eles tiveram, o sofrimento que eles passaram, as lutas especiais que eles tiveram. Então, genealogia é algo muito importante na Bíblia. Às vezes a gente tem preguiça de ler porque é só um registro de nomes, mas um nome, se lembre, tem muito significado para um judeu, para um israelita. Então, recorde sempre do que Deus fez na vida da sua família, na vida do seu povo. Recorde-se do que Deus está fazendo fez na vida do povo de Deus, da igreja, na história da igreja, no passar dos séculos, da forma como, mesmo nos momentos de piores tristezas, servidão, sofrimento, Deus estava com eles. Lembre-se da fé dos primeiros cristãos, lembre-se da fé, por exemplo, dos primeiros mártires, lembre-se da fé dos reformadores, a quem nós temos tanto apreço, que com tanto zelo eles enfrentaram grande oposição para poder falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Lembre-se das pessoas comuns que você tem contato e que demonstram uma fé robusta em todo o tempo.
pessoas que são da família da fé e que nos são exemplo, para recobrarmos um ânimo diante das coisas que nós precisamos fazer, para que possamos conhecer a Deus, para que possamos ter a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo. Então esse capítulo de número 6 ele é maravilhoso, porque Deus, ele fala conosco, ele reforça as suas promessas ao seu povo, ele relembra a Moisés de onde ele era, ele relembra ao povo de quem Moisés era, para que eles pudessem então dar cumprimento à missão, às palavras que ele tinha ordenado, mandado que eles cumprissem. E para finalizar aqui o nosso estudo devocional de hoje, que lições e reflexões a mais nós podemos ter aqui deste texto precioso do capítulo 6 do livro de Êxodo? Primeiramente, Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu todas as suas promessas em Jesus Cristo. E Ele está conosco em todo o tempo. Ele cumpriu as suas promessas de salvação, de nos dar um Salvador. E nós podemos nos alegrar nessas promessas. Nesse período tão difícil, nós podemos entender que podemos ser abatidos, porque quantas pessoas, entes queridos nossos, perderam a vida por causa da Covid-19. E quantos dessas pessoas, né, tiveram a sua vida ceifadas aí, né? A gente pensa, né, tão jovens, talvez. E como que nós podemos nos lembrar das promessas de Deus? Se nós cremos no Senhor, sabemos de que a morte não é o fim, que a morte é apenas podemos dizer assim, entre aspas, uma passagem, se a gente pode dizer, é apenas a porta que se abre para uma nova realidade com Deus, onde já não haverá mais luta contra o pecado, onde já não haverá mais pranto, onde já não haverá mais dor, onde nós estaremos plenamente, a nossa alma desfruta de plena comunhão com Deus, aguardando apenas a ressurreição do corpo que Ele promete que acontecerá no último dia. E essa promessa, se Deus cumpriu todas as promessas a respeito da fé do seu povo até aqui, será que Ele não vai cumprir a promessa de que Ele voltará no último dia e restaurará todas as coisas? De que nós poderemos rever aqueles que nós perdemos, os nossos amados em Cristo Jesus, que os mortos vão ressuscitar? Que grande promessa nós temos, irmãos, para nosso coração nesses dias difíceis em que estamos passando. Segunda lição que nós podemos retirar deste texto é que o Senhor governa o mundo. Às vezes nós temos a impressão de que estamos nas mãos de governadores déspotas, por exemplo, como o Faraó, que oprime, que faz lei, que cria lei, ou então que não cumpre as leis. Nós não estamos debaixo de um governo de pessoas simplesmente. É Deus quem governa o coração dos líderes. É Deus quem governa o coração de todos os governantes desse mundo, independente de qual ala política eles são. É Deus quem levanta império, é Deus que tira império, é Deus que faz uma nação pequena se tornar grande, é Deus que faz um homem pequeno se tornar príncipe e rei sobre os homens, é Deus que faz tudo. Nós temos de nos lembrar isso e colocar os nossos olhos na pessoa certa, em Deus. Por mais que os homens possam nos trazer, os governantes, os políticos, possam nos aumentar a nossa carga de sofrimento neste mundo, nós entendemos que Deus é quem governa. E Deus nos prometeu que nós somos o seu povo, que nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade, que Ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo e que nós podemos conhecê-lo. E a terceira lição que nós tiramos aqui também deste texto é que o Senhor redime o seu povo. O Senhor é aquele que liberta. E aqui a ideia do libertador é aquele que realmente age em favor da libertação. É o agente ativo na libertação do seu povo. Deus estaria aqui para libertar o seu povo ativamente, mostrando grandes sinais e grande poder. E também Deus fez isso com Cristo Jesus. A maior libertação que nós experimentamos é a libertação do pecado. É a libertação de nós mesmos.
quando nós sabemos que fomos libertos de nós mesmos, do reino das trevas, para vivermos no reino da luz, nós devemos exultar, irmãos. Deveríamos exultar. Toda vez que nós ouvíssemos essa palavra, nós não deveríamos agir como o povo de Israel aqui, desanimado. Toda vez que nós ouvirmos uma pregação da palavra de Deus, nós devemos exultar. Toda vez que nós vamos no culto e ouvimos as palavras de Deus sendo ali expostas e pregadas, deveríamos exultar no nosso coração, porque Deus, Ele de fato é o nosso resgatador. Nós vivemos a boa nova. Nós partilhamos a boa nova o tempo todo. Deus, Ele redimiu o seu povo. Ele é o nosso resgatador. Ele resgatou o povo do Egito, mas Ele nos resgatou do pecado, da servidão do pecado, das trevas, de Satanás, para vivermos de acordo com a sua vontade. E por fim, Deus, Ele chama o seu povo, né? A última lição que nós tiramos aqui é para conhecê-lo e aprender a confiar nele por meio da obediência. Deus quer que nós o ouçamos. Deus quer que nós o conheçamos. O grande propósito do Êxodo foi para que Deus revelasse mais de si mesmo àquele povo. E o seu nome, Eu Sou, o Senhor, faria sentido para o povo de Israel apenas quando todos aqueles acontecimentos acontecessem. Que redundância, né? Tudo aquilo acontecesse, de fato, para que eles soubessem quem Deus é e o que Deus fez, para que eles pudessem conhecê-lo e confiar nele, por meio da obediência. Tim Chester, no seu comentário de Êxodo para você, publicado pela editora Vida Nova, ele destaca a seguinte frase: se você está tendo dificuldade em obedecer a Deus, não precisa de mais força de vontade. Porque às vezes a gente acha isso, né? Então para poder obedecer melhor eu preciso ter mais força de vontade. Pelo contrário, ele nos diz: nós precisamos conhecer mais a Deus. E conhecimento implica em pessoalidade, em relacionamento. Deus se revelou a nós por meio da Escritura. E quanto mais nós podemos conhecer a Deus, através da sua palavra, através de ouvir pregações. Dê valor às pregações, irmãos, que você escuta nos domingos, no culto, quando você congrega. Anote tudo aquilo que é falado, porque Deus fala ao coração do povo. Se você procura aconselhamento bíblico, a primeira forma de você aconselhar o seu coração é ouvindo a palavra de Deus, que é pregada no domingo. Deus tem nos dado graça de podermos partilhar a palavra de inúmeras maneiras, seja aqui nesse podcast, seja nos estudos bíblicos que nós partilhamos às quintas-feiras, mas especialmente aos cultos. No domingo é um momento de você ouvir aquilo que Deus tem para você na exposição da palavra, da sua palavra. Deus fala conosco. Não seja como o povo de Israel, que ouvindo tamanhas promessas, endureceram o coração, se desanimaram porque olharam mais para a sua situação de escravidão do que para Deus de verdade, para quem Deus era e o que Ele estava por fazer na vida dele, na vida do povo. Assim, olhemos nós para Deus e menos para as nossas circunstâncias, a fim de que nós possamos conhecê-lo e confiar mais em sua palavra. Assim, eu me despeço de vocês com o nosso podcast de hoje e aguardo, pela graça de Deus, na próxima semana, na próxima quarta-feira, com o capítulo de número 7, se assim Deus permitir. Que Deus o abençoe e até mais.